Meus amados, eu gostaria de meditar numa palavra com os irmãos, que está na carta de Paulo a Filemon. Se você nunca leu um livro da Bíblia, nós vamos ler hoje. Carta de Paulo a Filemon. Ok, todos acharam? Carta de Paulo a Filemon. É logo antes de Hebreus aí, quem não achou. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar-me em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o receba para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício, reanima meu coração em Cristo. Certo como estou, da tua obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois eu espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdo-te, Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amados, essa é uma carta de Paulo a Filemon, uma das cartas mais pessoais, né, assim, que Paulo escreveu, entre outras, igual Tito, Timóteo. A carta a Filemon é considerada assim, uma das cartas mais pessoal que Paulo escreveu, assim, que demonstra uma intimidade, uma amizade, um companheirismo de Filemon para com Paulo. Filemon, pela descrição, é muito provável tenha sido um homem de muitas posses, provavelmente um homem rico, era morador na igreja
na cidade de Colossos, né? Onde Paulo também escreveu uma carta aos Colossenses. É muito provável que essa carta que Paulo escreveu a Filemon tenha sido escrito no mesmo período, talvez na mesma data, em que Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Que se nós olharmos em 2 Colossenses, 2 Colossenses 4, não, Colossenses. Ó, eu falei segundo? Desculpa. É porque Paulo deveria ter escrito essa segunda carta, entendeu? E não escreveu. 2 Colossenses, desculpa, Colossenses 4, já estou eu com 2 Colossenses aqui. Acho que as muitas letras estão me fazendo delirar. Já estou misturando tudo já. Colossenses 4, 7 a 9, está escrito assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Então você vê que Paulo está enviando essa carta aos Colossenses através de quem? Através de Tíquico, que era um companheiro dele. Eu vos envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração, e em sua companhia vos envio Onésimo. Então, Onésimo é um dos personagens principais da carta de Filemon, a quem Paulo faz uma carta pedindo que Filemon perdoe Onésimo pelo mal que Onésimo havia causado. E Paulo está enviando Onésimo juntamente com Tíquico, levando a carta de Colossenses e, ao mesmo tempo, levando a carta que ele escreveu a Filemon. Então, nós vemos aqui em verso 9, em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então, nós vemos que essa carta, naturalmente, foram as duas cartas levadas ao mesmo tempo, inclusive por Tíquico, juntamente com Onésimo, que é um dos principais personagens dessa carta. O contexto dessa história, dessa carta, tem a ver com a fuga de um escravo, né? Filemon era um homem que tinha escravos. Nós sabemos que a escravidão naquele tempo era muito comum, mas não se tratava de uma escravidão no contexto que nós conhecemos dos últimos séculos, porque naquela época os escravos eram por outras razões, não tinha a ver com cor de pele, raça, mas sim, às vezes, por questões de guerra. Muitas vezes, uma guerra, o perdedor se tornava escravo do vencedor. A escravidão poderia existir por questões de dívida. Às vezes a pessoa não tinha como pagar a dívida, então ele se entregava como escravo, ele se dava como pagamento da dívida e se tornava escravo, de forma que, nesse tempo, existiam milhões de escravos em Roma e naquelas regiões onde era dominado por Roma. Então, Filemon era um cristão, naturalmente possuidor de, no mínimo, um escravo, que é Onésimo, mas é possível que ele tivesse tido até outros, e esse Onésimo, ele foge. Provavelmente ele tenha roubado também a Filemon, que era o seu senhor, e ele foge. E lá em Roma, ele acaba cruzando o caminho de Paulo, porque Paulo estava preso em Roma, nesse tempo que Paulo escreve essa carta, tanto a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses, a carta de Filemon também foi uma das cartas escritas em prisão. Paulo era um prisioneiro em Roma nesse tempo, um prisioneiro de prisão domiciliar, né, que foi permitido a ele alugar uma casa, como está escrito lá em Atos, e Paulo, então, estava preso nessa casa, uma prisão domiciliar, e, por alguma razão, esse escravo de Filemon era um amigo de Paulo, e era um líder na igreja de Colossenses, e é possível que Filemon era um sustentador
também do ministério de Paulo, porque Paulo chama ele de companheiro e da utilidade que Filemão tinha na vida dele. Então é muito provável que Filemão mandava sustento para Paulo preso em Roma. E esse Onésimo, ele era um escravo de Filemão, ele foge, né? Muito provável que tenha roubado dinheiro também de Filemão, e ele vai parar em Roma. Havia milhões de escravos naquela época em Roma, então é provável que Filemão, Onésimo, ele tenha tentado se esconder no meio da multidão ali e viver a sua fuga ali em Roma. Mas, de alguma forma, Deus fez com que Onésimo se cruzasse no caminho de Paulo, lá na prisão. É possível também, a Bíblia não traz muita clareza, mas é possível que Onésimo tenha talvez visto Paulo na casa de Filemão em algum momento, né? Que Paulo conhecia Filemão, Paulo já tinha estado com Filemão, é possível também. E é provável que talvez, por alguma necessidade, Onésimo tinha procurado Paulo, ou talvez por acaso, né, pela vontade de Deus, não por acaso, mas assim, pela vontade de Deus, o caminho deles se cruzaram. E Paulo, então, ele prega o evangelho para Onésimo, e Onésimo, ele se converte ao evangelho. E nessa conversão que Onésimo tem, Onésimo se torna um cooperador de Paulo na sua prisão. E Paulo se sentiu muito bem servido por Onésimo, né? Onésimo se tornou um homem muito útil para o ministério de Paulo ali na prisão. Mas só que aí surgiu um problema. O desejo de Paulo reter Onésimo ali, porque estava sendo muito útil, mas havia uma lei a ser cumprida. Onésimo precisava ser devolvido ao seu dono. E essa devolução poderia causar morte, porque o dono de um escravo fugitivo poderia puni-lo de forma severa e poderia até mesmo matá-lo, porque era como a propriedade dele e a lei permitia que ele fizesse o que quisesse. Então, Paulo, sabendo dessa gravidade, Onésimo também sabendo dessa gravidade, mas agora um homem quebrantado, convertido ao Senhor, mas sabia que isso tinha que ser restaurado. Onésimo precisava voltar para Filemão. Aí por isso que essa carta foi gerada. Aí Paulo vai escrever uma carta a um amigo, a quem ele considera muito, para dizer a esse amigo que perdoasse Onésimo, né? E que não só perdoasse, mas que elevasse Onésimo à estatura de um irmão em Cristo, e não mais como escravo. Claro que Paulo, ele não está pedindo a Filemão que libertasse legalmente a Onésimo, mas Paulo está pedindo a Filemão que ele trate Onésimo como irmão em Cristo e que ele perdoasse Onésimo. Eu creio que o maior ensino que nós podemos ter nessa carta tem a ver com o perdão. Tem a ver com o perdão. Embora eu, estudando essa carta, eu procurei anotar pelo menos quatro coisas, né? Ou 4 atitudes, características que nós podemos aprender, não que são só essas 4, eu estou dizendo as 4 que eu pensei e pude extrair dessa carta. Para mim, o maior dela tem a ver com perdão, mas nós podemos ver também sobre amor e fé compartilhada, podemos ver sobre obediência espontânea, sobre perdão, reconciliação e também o cuidado que nós precisamos ter com o mundo. Todo esse ensino nós conseguimos extrair dentro dessa carta que Paulo escreveu a Filemão. Aí eu vou voltar a ler um pouco a carta, fazer alguns comentários e depois no final fazer, utilizando outros textos, fazer alguma aplicação para a nossa vida. Mas esse é o contexto agora. Onésimo, que era escravo, está convertido, está servindo a Paulo, Paulo sentindo necessidade daquele serviço dele, tendo aquele homem
útil ao seu ministério, mas tendo agora uma situação a ser resolvida, algo que não precisava ficar da forma como estava, porque não era correto. Agora Paulo vai pegar Onésimo, manda uma carta através de Tíquico, igual nós vimos lá em Colossenses, juntamente com Onésimo, o próprio fugitivo, né? E manda de volta, até porque Onésimo não podia voltar sozinho, ele poderia ser pego pelos caçadores de escravos, que era uma outra profissão que tinha na época, caçadores de escravos fugitivos. Então ele manda com Tíquico para que Onésimo também tivesse uma proteção e seja devolvido, e que ele fosse entregue ao seu dono, que lá ele restaurasse todo o mal que ele causou nessa situação. Aí vem essa carta, uma carta onde expressa muito a necessidade de restauração e perdão, que ele começa assim: Paulo, prisioneiro de Cristo, ou seja, Paulo ele estava preso por causa do Evangelho de Cristo, né? E o irmão Timóteo estava ali com Paulo, e o amado Filemon, que é o líder lá na igreja de Colossenses, também nosso colaborador. E a irmã Áfia, Arquipo, provavelmente esposa de Filemon, e Arquipo provavelmente filho dele, nosso companheiro de lutas. Então ele coloca Filemon como companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então nós vemos que Paulo está escrevendo uma carta a Filemon, mas ele endereça essa carta também à esposa de Filemon, ao seu filho, e ele endereça essa carta à igreja de Colossenses. Então, embora seja uma carta pessoal de Paulo ao seu amigo e companheiro na obra do Senhor, mas mostra que Paulo tem o interesse que essa carta seja lida publicamente, para que o conteúdo que está nela resulte em ensino para a igreja naquela cidade, e ensino que vem nos alcançar, ou seja, há 2000 anos isso foi escrito, e ela está trazendo ensino para nós até hoje. Ele prossegue, versículo 3, graça e paz a vós outros. Essa era uma forma de cumprimento muito comum, porque a graça é o meio pela qual nós alcançamos a redenção em Cristo, e que resulta paz, resultado dessa restauração em Cristo. Então ele fala graça e paz a vós outros, ou seja, está endereçando a todos, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele começa, Paulo ele vai usar de uma estratégia, que eu creio que é muito comum também nós fazermos isso, não é errado, mas ele usa dessa estratégia. Ele começa a lidar, ele começa a carta dele, depois da introdução, a fazer um elogio a Filemon, a mostrar a primeira Filemon, tudo aquilo que ele representa, o que ele todo o seu caráter, o seu amor a Cristo, o amor à igreja, o seu serviço. Então Paulo primeiro ele vai fazer um elogio, como quem está preparando o caminho para depois dar o golpe, no bom sentido da palavra, dar o bote, né? Para dizer o que eu quero que você faça. Então ele começa dessa forma. É uma estratégia interessante, né? Ele começa assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Você vê que agora Paulo, ele começa a introdução para Filemon, abrindo para sua família e para a igreja, e agora ele volta a tratar de forma muito pessoal. E começando então pelo elogio, para depois demonstrar de fato aquilo que ele estava querendo. Então ele fala assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Aí Paulo ele vai falar da fé que Filemon tem no Senhor. Paulo vai ensinar acerca de oração, porque ele mostra que ele lembra sempre de Filemon nas suas orações. Então Paulo era um homem que orava por Filemon. Paulo reconhece que Filemon tem uma fé e um amor ao Senhor, e para todos os santos, para com toda a igreja. Paulo reconhece que Filemon tem esse amor para com a igreja, e ele fala assim: para que a comunhão da tua fé,
ou seja, a comunhão da fé aí tem um sentido de compartilhamento da fé, uma fé compartilhada, um amor compartilhado, que produz resultado, e Filemão tinha essa fé e esse amor, da qual ele compartilhava com os irmãos, e ele fala assim, da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento do bem que há em nós para com Cristo. Olha só como esse homem, como Filemão, tinha um conceito de Paulo, de um homem tremendo, útil, de uma fé, de um amor, de um cuidado, de um apreço que esse homem tinha para com a igreja ali em Colossenses. E Paulo vai colocando essas coisas aqui, vai escrevendo sobre isso, depois ele fala, pois irmão, ele continua tratando pessoalmente com Filemão, ele diz assim, pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Então, como Paulo enaltece esse amor que Filemão tinha para com a igreja da qual ele cuidava. Filemão era um líder nessa igreja ali em Colossenses, ali em Colosso, e Paulo fala desse grande amor que Filemão tinha, mostrando que esse amor que Filemão, e a forma como Filemão expressava esse amor para com a igreja ali em Colosso, como trazia alegria no coração de Paulo. Ele diz, pois irmãos, verso 7, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então, amados, como nós podemos aprender aqui que esse amor, o nosso amor e a nossa atitude pode alcançar e reanimar o coração dos irmãos. Então, quando Paulo fala assim, pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio, é interessante que essa palavra reanimada aí, Paulo usa uma palavra de cunho militar, que tem a ver com aquele exército que está em marcha, e depois de toda aquela marcha, toda aquela preparação, eles estão exaustos, cansados, eles param para descansar, e esse descanso produz um reânimo, um gozo, um novo vigor, e Paulo utiliza essa linguagem para dizer a Filemão que o amor que Filemão tinha para com aquela igreja, para com aqueles irmãos, ele alcançava o coração a ponto de reanimar aqueles irmãos através de Filemão. E Paulo fala que esses irmãos estavam sendo reanimados através de Filemão. Então, como essa carta mostra assim o coração de um homem que servia o Senhor, de um homem que tinha condição financeira muito próspera, mas que tinha o coração voltado para a obra do Senhor, que as suas riquezas, os seus bens, não era nenhum impedimento para que aquele homem deixasse de servir a Deus, com interesse de coração, e de ser um exemplo naquela igreja, exemplo de fé, exemplo de amor, exemplo de sustento missionário, porque Paulo chama ele aqui de companheiro de lutas. Paulo tem Filemão como um companheiro de lutas, e nos versículos seguintes nós vamos ver que Filemão, ele era útil ao ministério de Paulo lá em Roma. Paulo escreve, mostra isso aqui, nós vamos ver daqui a pouco, mas assim, como esses versículos até aqui já lido, mostra assim a grandeza de um homem, né, a sua pequenez diante de Deus e a grandeza que isso produzia na vida de Filemão, a ponto de Filemão ter seus bens, sua vida, sua família, a sua casa, porque a igreja reunia na casa de Filemão, a igreja em Colossos reunia na casa de Filemão, e Filemão tinha todo esse cuidado, todo esse amor, toda essa fé, a ponto de Paulo dizer, porquanto o coração dos santos, ou seja, dos irmãos, né, tem sido reanimado
por teu intermédio. Assim, o quanto nós podemos aprender com isso, assim, o que Deus poderia fazer na vida de cada um de nós, se de fato nós expressássemos esse amor um para com o outro. Que a igreja fosse uma igreja que, de fato, exalasse esse bom perfume de Cristo e que contagiasse um ao outro nesse amor do Senhor. Como seríamos uma igreja forte se tivéssemos esse amor e essa fé compartilhada, como em 1 João 13, 34, 35, que diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Como em Romanos 12, 10, que diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E o verso, capítulo 13, o verso 8 de Romanos diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama ao próximo tem cumprido a lei. E o verso 10 diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então nós vemos toda essa expressão que o próprio Paulo escreve na igreja de Roma, que o próprio Evangelho de João deixa registrado, e Paulo faz um testemunho disso aqui na vida de Filemão, como Filemão era um homem aplicado na fé, no amor e nas lutas na pregação do Evangelho e no cuidado para com Paulo, que estava preso lá em Roma. Então Paulo, depois de usar essa estratégia de dar ênfase a Filemão, em tudo aquilo que Filemão já tinha alcançado de Deus, de tudo aquilo que Filemão já tinha construído na sua vida, pela experiência que Filemão estava tendo com o Senhor, Paulo agora ele vai acrescentar algo a mais, através de um pedido que Paulo vai fazer agora, porque ele está enviando Onésimo, e Onésimo agora está de volta para o seu Senhor, mas Onésimo era um fugitivo, ele poderia ser preso, ele poderia ser maltratado, corrigido de forma severa, ele poderia até ser morto, se Filemão quisesse. Mas aí Paulo, quando vai pedir a Filemão, ele diz, pois bem, aí no verso 8, Paulo fala assim: pois bem, Filemão, por causa disso, é o seguinte, ainda que eu sinta plena liberdade para te ordenar o que convém. Aí Paulo está dizendo assim: ao invés, Filemão, de eu te dar ordem, ao invés de eu exigir. Por quê? Porque Paulo tinha uma autoridade apostólica, ele poderia escrever essa carta dando uma ordem a Filemão, pela autoridade apostólica que ele tinha, da sua liderança sobre as igrejas, sobre aquilo que Deus colocou na mão de Paulo para fazer. Ele poderia dar ordem, mas ele fala assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, ou seja, para te ordenar o que é certo a fazer, ainda que eu possa dizer para você, Filemão, eu estou te dando uma ordem, porque o correto a fazer é isso. Paulo não usou dessa sua autoridade apostólica. Ele diz no verso 9: prefiro todavia solicitar em nome do amor. Amados, eu creio que nós precisamos aprender também com esta carta acerca da obediência espontânea. Paulo poderia ter dado uma ordem para Filemão: cumpre isso aí porque é o seu dever, é a sua obrigação, e eu como apóstolo estou te dizendo para fazer. Mas Paulo não fez isso. O verso 9 diz: prefiro todavia solicitar-vos em nome do amor, sendo o que sou. Paulo, ou seja, Paulo está dizendo, sendo o que sou, mesmo eu sendo um apóstolo, eu sendo um líder, eu não vou te dar ordem, eu quero que você reaja pelo amor. Ele fala assim: Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Então Paulo, ele era líder, Paulo já era velho,
talvez não só por uma questão de idade, porque provavelmente Paulo deveria ter uns 60 anos, 60 e alguma coisa, mas talvez pelos sofrimentos, por tudo aquilo que Paulo sofreu das suas perseguições, fome, prisões, açoites. É provável que Paulo, já com 60 anos, estivesse um homem já aparentemente mais velho do que de fato era na sua idade, em face de tudo que ele sofreu pelo Evangelho, e agora praticamente no fim de vida. Paulo, ele fala da sua autoridade apostólica, ele fala da sua idade e da sua vida com Cristo, que ele fala, Paulo, o velho, e ele fala como prisioneiro de Cristo. E Paulo abre mão dessas prerrogativas para dizer a Filemon, não é por causa dessas coisas, mas eu prefiro solicitar em nome do amor. E ele diz assim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo. Aí você imagina, Onésimo está de volta, juntamente com Tíquico, da qual estão levando uma carta à igreja de Colosso, mas juntamente uma carta pedindo a favor de Onésimo, e Onésimo está ali com aquela carta. O momento que Onésimo chega, deveria ser um momento de repreensão, de açoite, de severidade, ou até mesmo de morte, e Paulo fala assim, verso 10, sim, solicito em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Bendita a graça do Senhor, bendito o Evangelho que transforma um fugitivo, que transforma qualquer tipo de pecador em filho do Senhor, da qual Paulo está considerando como seu próprio filho. Ele chama agora Onésimo de filho. Ele fala assim, eu estou pedindo, Filemão, em favor do meu filho. Eu imagino que a essa altura, Filemão já estava sem saída, né? Assim, fazer o quê? Diante de tantas prerrogativas, de tantos elogios, de tantas coisas que Paulo já tinha escrito, embora poucas letras, mas com tanta profundidade, enaltecendo tudo aquilo que Filemão já tinha no Senhor, da fé, do amor, do serviço, de um líder, de um homem que tinha sua igreja na casa dele, tinha esposa, tinha filho, tudo a serviço da igreja, do homem que sustentava o ministério de Paulo, era lutador nas lutas de Paulo, e agora Paulo coloca mais um ensino de forma prática, e dizendo assim, assim solicito em favor de meu filho Onésimo. E no verso 9 ele fala, todavia, prefiro solicitar em nome do amor. Ele continua, no verso 11 fala assim, ele antes te foi inútil. Aí Paulo, ele faz agora um jogo de palavra, que ele fala assim, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Porque a palavra onésimo, ela significa útil. Então, como a palavra onésimo, no grego, significa útil, Paulo diz assim, ele antes te foi inútil. Por quê? Porque ele fugiu, ele roubou, então ele contrariou o próprio significado do seu nome, né? Então ele te foi inútil, mas agora ele é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Aí Paulo já está apelando de forma muito profunda, né? Chama Onésimo de filho, fala que manda ele de volta e quero dizer, o meu próprio coração. Então, meus queridos, eu penso que nós precisamos muito aprender acerca da obediência espontânea, né? Além de nós aprendermos a compartilhar da fé e do amor, a ponto de contagiar a igreja do Senhor entre nós,
O que será da igreja se não houver um amor fraterno entre nós, se não houver um perdão entre nós, uma reconciliação entre nós? Qual a finalidade da vida da igreja? Se a igreja é corpo de Cristo, ela tem que expressar esse corpo. E agora Paulo está falando aqui que ele poderia até utilizar da sua prerrogativa como apóstolo, de um homem já maduro, velho no serviço do Senhor, de um homem que era prisioneiro de Cristo, mas ele fala para Filemão: não, Filemão, eu quero te pedir de forma espontânea, em forma do amor, que você faça isso espontaneamente. Aí me veio à memória, eu lembrei de Jeremias 35, nós não vamos ler, porque o texto é muito longo, mas Jeremias 35 tem ali um exemplo de obediência espontânea, porque Deus, quando estava repreendendo o seu povo, que estava agindo de forma muito desobediente, Deus fala para Jeremias: Jeremias, pega os filhos de Recabe, os recabitas, leva na câmara do templo e coloca vinho diante deles para beber. Aí Jeremias fez isso, chamou os recabitas, botou lá na câmara do templo, botou vinho e colocou para eles beber, e eles não beberam o vinho. Ele falou: nós não vamos beber, porque o nosso pai, Recabe, nosso antepassado, nos proibiu de beber vinho. Aqueles homens poderiam ter questionado Recabe lá atrás: por que não beber vinho? Se a lei de Moisés não proibia beber vinho, se o vinho era uma bebida comum entre os judeus, não havia pecado nisso, não havia nenhuma ordem de Moisés. Mas aqueles homens seguiram décadas e séculos que se seguiram obedecendo o seu antepassado, que diz que eles não poderiam tomar vinho. E Deus mostrando com isso o seguinte: está vendo? Esses recabitas, eles são obedientes ao seu antepassado. Agora, vocês que são os meus filhos, vocês não me honram, vocês não me obedecem. Deus utiliza esse exemplo, e no final de Jeremias 35 ele fala assim: nunca faltará um recabita na minha presença. Então olha a obediência espontânea. Aqueles homens poderiam olhar aquela situação e questionar o seu antepassado. Não existe lei, não existe mandamento sobre isso, você quer nos impor isso? Mas eles obedeceram, e Deus utilizou isso como um exemplo no meio do seu povo, para mostrar que a desobediência do seu povo ao seu Deus era muito grande. E Hebreus também 13:17 diz assim: obedecei os vossos pastores, sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar conta, para que façam isso com alegria, não gemendo, porque isso não aproveita a vós outro. E João 14:21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Amados, Jesus fala da obediência a Ele por amor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E Paulo continua, ele fala assim, verso 13: eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me sirva nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Então Paulo está dizendo para Filemão: Filemão, eu gostaria de manter Onésimo aqui comigo, eu queria guardá-lo aqui comigo, para que em teu lugar, aquilo, Filemão, que você tem feito por mim, todo o bem, todas as lutas que você tem me ajudado na pregação do Evangelho e aqui nas minhas prisões, para que Onésimo pudesse me servir no teu lugar. Ele é teu escravo, então eu gostaria de tê-lo comigo, para que ele te substitua a você, e ele fique aqui servindo nas minhas algemas. Ele fala: nada porém quis fazer sem o seu consentimento. Então, em nenhum momento Paulo usa da sua autoridade apostólica. Ele fala assim: nada porém quis fazer sem o seu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o receba
para sempre. Então, Paulo agora está utilizando, dizendo assim, talvez, Filemon, talvez isso tenha acontecido, é provável, Filemon, que isso tenha acontecido para que ele venha, agora ele venha ser afastado de ti temporariamente, para que ele seja devolvido a você para todo sempre. Mas ele continua assim, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Ou seja, é muito provável, Filemão, Paulo está dizendo assim, que Onésimo tenha se afastado de ti, todo esse mal que ele te causou, Deus esteja agora transformando isso em bem. Isso me fez lembrar lá de José no Egito, no final de Gênesis, quando os irmãos de José estão ali com medo de José, porque agora o pai dele havia morrido, e eles agora pensaram, agora José vai vingar de nós, e José mostra que ele não ia fazer isso, e José fala assim, vocês fizeram o mal sim, mas Deus transformou o mal em bem, para que a vida fosse preservada. Então eu creio que Paulo está utilizando dessa mesma circunstância para dizer, Filemon, é provável que ele tenha sido afastado de você, para que agora ele pudesse ser devolvido a você para sempre. É provável, Filemon, que Onésimo tenha afastado de você por um breve período, para que ele seja devolvido para sempre. Só que Paulo fala, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, como irmão amado, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor, ou seja, quer no dia a dia, quer na vida do dia a dia, do serviço, da comunhão, como também na unidade em Cristo, tanto nas duas coisas, numa quanto na outra, ele seja não agora como escravo. Paulo aqui não está pedindo a alforria de Onésimo, Paulo está pedindo que não importa, que mesmo ele como escravo, mas que ele seja colocado na mesma posição de irmão amado e querido, tanto na carne quanto no Senhor, tanto no relacionamento do dia a dia, quanto na comunhão em Cristo Jesus. Isso tem muito a ver com reconciliação, e é interessante que o Paulo que estava pedindo isso, ele tinha uma experiência que ele viveu disso. Se você for ler lá em Atos 15, no versículo, capítulo 15, verso 36, 40, que diz assim, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também João chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre ele tal desavença que viera a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então nós vemos aqui em Atos que Paulo teve um problema de relacionamento. Paulo, ele e Marcos tiveram algum tipo de desentendimento, algum tipo de rusga entre eles, a ponto deles se separarem. Paulo não aceitou que Marcos fosse com ele. Não, comigo ele não vai não. Aí o que Barnabé fez? Barnabé pegou Marcos, levou para uma cidade, e Paulo pegou Silas e foi para outra, mas Marcos comigo não dá. Então ali houve um desentendimento entre irmãos, houve uma quebra de relacionamento. Mas se você ler lá em 2 Timóteo 2,11, Paulo, quando escreve a 2 Timóteo, que foi a última carta de Paulo, a última carta que Paulo escreveu foi 2 Timóteo, logo em seguida ele morreu decapitado por Nero. Paulo escreveu assim, somente Lucas está comigo, toma consigo Marco e traz-me, porque me é útil para o ministério. E se você olhar no finalzinho da carta de Filemon,
Quem é que está ali em Roma com Paulo? Marcos estava ali presente. Então, o próprio Paulo, que está ensinando a Filemon a uma restauração em função de atritos, em função de problema de relacionamento, Paulo também tinha vivido isso, e Paulo já tinha reconciliado com Marcos. Essa experiência Paulo tinha vivido, e Paulo tinha resolvido, a ponto de quando ele escreve a carta a Timóteo, ele pede que trouxesse Marcos, porque ele era útil. E agora Paulo, quando está escrevendo a carta aos Colossenses, a carta a Filemon, quem está com Paulo ali na prisão? Marcos está com Paulo ali naquele momento. Então mostra que Paulo tinha também um exemplo vivo, né, na sua própria experiência de reconciliação. E nós temos outros textos, né, poderíamos citar Mateus 6, diz assim: perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, por teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, nós vemos que Deus só perdoa aqueles a quem também perdoa o seu irmão. O irmão que não perdoa outro irmão, ele é condenado pela própria palavra do Senhor. Mateus 18, 21, 22, diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoo? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Efésios 4:32, antes seja uns para com os outros benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E Colossenses 3:13 fala: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então, nessa reconciliação, a qual Paulo também já tinha escrito vários textos sobre isso, Paulo já tinha vivido na sua própria experiência com Marcos, da qual lá no início do ministério não se suportaram um ao outro, mas agora estavam unidos na pregação do Evangelho, unidos no sofrimento por causa de amor de Cristo, unidos na prisão, a restauração completa. Agora Paulo está ensinando isso a Filemon: Filemon, faça isso, eu não estou te obrigando, mas por livre vontade, pela expressão do teu amor, receba Onésimo, eu gostaria de tê-lo aqui comigo, porque ele é útil para mim no seu lugar, mas não receba mais ele como escravo, receba ele como irmão amado, como irmão. E Paulo continua dizendo assim, verso 17: se, portanto, me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. Eu fico imaginando, nessa altura, embora a carta não seja grande, como estava o coração de Filemon, que Paulo vai colocando o tempo todo para Filemon, como o que Filemon fizesse em função de Onésimo, Paulo coloca: você está fazendo a mim, porque ele é meu filho, ele foi gerado em algemas, ele não é mais escravo, agora ele é irmão, ele é amado, ele tem compartilhado a vida cotidiana sua, como da vida sua com Cristo, ele é unido a Cristo, a você, Filemon. E ele fala no verso 17: se portanto me consideras, e olha que Filemon considerava, Filemon era um lutador no ministério de Paulo, era um sustentador, era um homem presente, era um líder na igreja, e Paulo disse: portanto me consideras companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. E Paulo continua: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Paulo se propõe a pagar qualquer dano que Onésimo tinha dado a Filemon, seja porque roubou, seja pelo serviço que deixou de prestar, pelos danos que tenha causado. Paulo está dizendo: eu vou pagar. Lembra de alguém que fez isso por nós? Quem é que chegou diante do Pai e se colocou à disposição para pagar a nossa conta?
Jesus fez isso por nós. Jesus botou toda a nossa conta, toda a nossa dívida na conta dele e pagou lá naquela cruz. O que Paulo está fazendo é algo semelhante. Ele te deve alguma coisa, te fez dano, pode botar na minha conta, eu vou pagar. E é interessante que Paulo, as cartas de Paulo normalmente não foi escrita por ele. Paulo, ele ditava a carta e alguém escrevia. Se você ler a carta lá em Romanos, aquilo ali fica claro, tem alguém lá que escreveu a carta aos Romanos, mas era Paulo que ditava, mas nessa carta não. Nessa carta, Paulo fala assim, verso 19, eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. É como se fosse uma nota promissória. Eu sei que os mais novos aqui não devem conhecer nota promissória, mas uma nota promissória, quando você assina, ela tem um valor que, se a pessoa não cumprir, ele pode ser processado, protestado, ter o nome sujo, porque a nota promissória é um empenho de uma dívida. E Paulo, quando ele coloca aqui, eu de próprio punho o escrevo, ele diz assim, eu pagarei. Paulo é como se estivesse assinando uma nota promissória de qualquer dano que Onésimo tivesse feito a Filemão, Paulo estava assumindo. Isso aqui nos ensina também o amor de Cristo para conosco, que a nossa dívida foi imputada em Cristo Jesus. Paulo está aqui com essa disposição que a dívida de Onésimo fosse imputada a ele. E ele fala assim, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Olha só a persuasão que Paulo tem, porque aqui mostra que Filemão também foi fruto da pregação de Paulo. Assim como Paulo, ele ganhou para Cristo a vida de Onésimo, mas Paulo está dizendo, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo, ou seja, Filemão, você também é fruto do meu trabalho. Assim como eu gerei Onésimo na fé, você também é resultado do meu trabalho. E você não alegar depois que você está me devendo até você mesmo, pode deixar aqui o dano que Onésimo causou você, eu vou pagar. Pode botar na minha conta que eu vou pagar. E Paulo prossegue, verso 20, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima meu coração em Cristo. Olha como a persuasão de Paulo é tão intensa, Ele vai minando o coração, minando no bom sentido da palavra, mas ele vai minando o coração de Filemão, conduzindo Filemão a esse amor intenso, da qual é um amor que Filemão já tinha provado que ele tinha. Paulo já começa a carta descrevendo esse amor, descrevendo essa fé, esse compromisso com o Senhor. Agora Paulo, através dessa atitude, está mostrando a Onésimo e à igreja, porque ele, no início ele mostra que a carta é para ser lida à igreja toda, ele está mostrando que a igreja deve ter essa expressão de amor, a igreja deve ter essa expressão de reconciliação, a igreja deve ter essa expressão de fé, a igreja deve ter essa expressão de perdão. E ele fala assim, verso 21, vou ler o verso 20 de novo, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. Então, Paulo mostra que ele conhecia o coração de Filemão e sabia que Filemão ia fazer não só o que ele estava pedindo, mas que Filemão faria muito mais do que isso. E um outro ensino que eu vejo nessa carta, embora tenha outros que a gente poderia extrair, é o cuidado que nós deveríamos ter com o mundo, o perigo do mundo na nossa vida. Por que dá para realçar isso nessa carta? Embora Paulo não está falando isso explicitamente, mas de alguma forma implícita, a gente pode ver esse ensino, é porque do verso 22 em diante ele fala assim, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Paulo aqui está falando de um desejo que ele tinha de ser liberto da prisão. Paulo estava tendo o desejo de ser liberto da prisão,
e ele diz assim, prepara a pousada para mim, porque eu espero que por causa das orações de vocês, eu seja restituído a vocês. Paulo tinha um desejo de ser liberto, e Paulo tinha um desejo de voltar à igreja de Colossenses. Nós não sabemos, a Escritura não registra se isso aconteceu, mas registra o desejo que Paulo tinha. E ele continua, saúda-te, Epáfras. Aí ele vai citar o nome dos homens que estavam com ele naquela prisão. Ele fala assim, saúda-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos também está com ele, né? Aristarcos e Demas e Lucas, meus cooperadores. Aí, se você prestar atenção, ele finaliza a carta, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Mas se você prestar atenção, um desses cooperadores, que aparece o nome dele 3 vezes nas Escrituras, chama Demas, né? E Demas aparece pelo menos em 3 textos. Ele aparece aqui na própria carta de Filemão, que ele coloca aqui, saúdas Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Demas, nesse momento, estava incluso ali como um cooperador de Paulo. E se nós olharmos em Colossenses, no capítulo 4, versículo 14, nós vamos ver que Demas também estava ali, né? Vou ler esse texto, Colossenses 4,14, nós vamos ver que diz assim, saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Então, tanto em Filemão, na carta de Filemão, quanto na carta de Colossenses, Demas é citado como um cooperador de Paulo. Mas se você olhar em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 10, Paulo fala assim, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Então, nós vemos que este homem, Demas, a qual Paulo cita aqui como companheiro de ministério, lá em 2 Timóteo, Paulo fala assim, Demas amou o presente século e me abandonou. Então nós vemos também, meus amados, o cuidado que nós precisamos ter com esse mundo. Então, meus queridos, podemos reter nessa carta que o Senhor nos ensina a amarmos uns aos outros e compartilhar esse amor, compartilhar essa fé, viver esse amor e essa fé comum entre nós. Ensina que nós devemos ter uma obediência livre, espontânea, não por imposição dos pastores, dos diáconos, dos líderes de grupo caseira, mas uma obediência espontânea por amor a Cristo. Ensina acerca do perdão, da reconciliação, ensina do cuidado que nós precisamos ter com esse mundo. Eu só quero ler mais um texto ou 2, e aí eu estou, de fato, finalizando. 1 João 2, 15, 17, diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Temos que ter cuidado com o mundo e com os valores dele. O que é mundo? Mundo é todo o conjunto de valor que não procede de Deus. Todo o conjunto de valor que não procede de Deus é mundo. E João está falando isso aqui. E João, eu creio que ele, quando escreveu isso aqui, não posso afirmar, mas posso pensar, que talvez ele esteja lembrando de Gênesis 3,6, quando, vendo a mulher, a árvore era boa para comer
concupiscência da carne. A árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, satisfazer os desejos da carne. E ele fala assim, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. E quando ela diz assim, e desejável para dar entendimento, soberba da vida. Porque uma vez que eu tenho entendimento, eu não preciso mais de Deus, eu posso resolver por mim mesmo. Isso aconteceu desde cedo no Éden, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele comeu. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, possamos reter o ensino da sua palavra, da qual Filemon tem demonstrado ser um grande exemplo, da qual Paulo tem demonstrado ser um grande exemplo, e possamos aplicar isso em nossa vida. Amém.